falar sobre Black Swan, ou Cisne Negro, né? Um filme que ele é dirigido pelo Aronofsky e ele tem como atriz principal a Natalie Portman. E eu acabei de assistir esse filme, literalmente acabei de terminar o filme. E eu tava indo dormir, na verdade, só que eu decidi gravar esse vídeo falando sobre o filme porque eu fiquei muito empolgado e fiquei muito impressionado com o filme. Bom, a primeira coisa que eu pensei quando começou o filme foi tipo, pô, isso aí é o Whiplash, só que de balé, tá ligado? Eu pensei, mesmo esse filme tendo saído antes do Whiplash, eu tinha assistido o Whiplash antes, né? Então eu achei que... Eu falei, pô, são filmes parecidos, mais ou menos com a mesma proposta. E sim, são filmes parecidos, só que são muito diferentes. Eu acho que o que mais me surpreendeu nesse filme foi a direção do Aronofsky. Eu não tava esperando isso, eu certamente não tava esperando. Tem muita coisa muito impressionante que acontece ao longo do tempo do filme, assim, as coisas elas ficam meio confusas, você não sabe bem o que é real, o que é de verdade, o que não é, mas no final parece que tudo se encaixa. Ele é um filme que te deixa muito nervoso, muito ansioso o tempo inteiro. Eu acho que ele quer passar essa ideia. O Aronofsky ele usa dos planos de câmera para passar essa sensação ainda mais forte de ansiedade e agonia. A gente percebe que em 90% do filme, a maior parte do filme, ele usa ali um plano curto, né? Um plano, quase que um plano detalhe, assim. Você vê que o enquadramento ele pega aqui mais ou menos essa parte aqui da Natalie Portman, daqui até aqui, assim, não pega muito de cintura para cima. E isso é usado no cinema exatamente para mostrar, assim, para ser mais visceral e mostrar, assim, o sentimento do ator, mostrar o que aquele personagem tá sentindo, entendeu? Então, imagino eu que ele tenha optado por esses planos curtos para passar uma sensação, pra gente entender exatamente o que aquela personagem tá passando, né? Ele usa, claro, planos abertos em outras cenas do filme, onde tem mais gente, enfim, mas, cara, a maior parte do filme ele usa planos fechadinhos ali, planos curtos para passar uma sensação pra gente de uma coisa mais visceral mesmo, uma coisa pra gente sentir mais na pele. Além disso também tem muitos momentos, né, tem a coceira da personagem da Natalie Portman, que é a Nina, né, a coceira da Nina, ela fica coçando aqui atrás, assim, mais ou menos quase que um tique dela, ela rói unha, ela coça aqui quando ela tá muito nervosa. E esse elemento existe no filme inteiro, praticamente. E ele meio que vai evoluindo, assim. A gente vê que quando ela começa a ter essa coceira, a coçar aqui atrás, aparece meio que uma porosidade na pele, né? Uns poros ali. Isso começa só esses poros, né? No começo ali do filme, com a coceira e tal. Só que ao longo do filme isso vai ganhando mais importância. Porque no começo a Natalie Portman ali, ela é a Nina, né? Ela é uma personagem, assim, pô, muito esforçada. Você vê que ela tem ali alguns problemas decorrentes a essa busca pelo perfeccionismo, mas ela, assim, aparenta ser uma pessoa comum até, né? Só que ao longo do filme ela vai buscando tanta perfeição que vai fazendo muito mal para a cabeça dela. E ela começa a alucinar, ela fica doente, né? A gente vê que tem a personagem da mãe dela, que é muito importante no filme também, que é meio que uma intermediadora, talvez. Fica um pouco confuso, assim, dá uma impressão de que é uma pessoa estranha. Só que depois a gente ela nem parece tão esquisita assim, porque a Natalie Portman, a Nina, né? Ela tá tão maluca, ela tá tão vendo tanta coisa, ela tá tão mal que, cara, aquela personagem da mãe parece normal, né? E tem uma cena que é muito forte também, quando a Nina ela surta, né? Depois, ali chegando meio que pro final do filme, ela dá uma surtada absurda por conta da pressão desse papel. E ela dá uma surtada e ela acorda assim, um pouco antes do horário da peça, né? Da peça do Cisne Negro, que é a peça que ela tá participando. E assim que ela acorda, ela fica desesperada, fala: mãe, preciso ir, cadê agora a minha peça? E a mãe fala: não, liguei pra eles e falei que você não tá bem pra ir. Cara, nisso a Nina surta de novo. Ela agride a mãe dela e sai correndo porque a coisa mais importante do mundo naquele momento é a
bendita da peça, do cisne negro, a coisa mais importante do mundo pra ela. Ela abre mão de todas as coisas pra poder fazer aquela peça, pra ser a personagem principal daquela peça. E ela chega no teatro e ela tá meio confusa, tá muita coisa acontecendo, e ela chega, ela consegue, ela vai falar com o diretor ali da peça e consegue convencer ele ali, meio que usando um pouco de chantagem, a colocar ela como principal, porque tinha uma substituta, que também é importante no filme. Essa substituta já estava meio que preparada para fazer, só que a Natalie Portman, a Nina, consegue o papel de volta, né? E aí ela atua, tal, ela começa meio nervosa, eu tenho até um momento na apresentação que ela cai, e só que depois, na hora do cisne negro, ela vira o cisne negro. O filme mostra ela realmente se transformando no cisne negro, literalmente. Só que foi assim, a apresentação maravilhosa, ela consegue finalmente atingir a perfeição. E era tudo que ela mais queria. E aí tem outra metáfora, que nessa peça do cisne negro, né, ela até fala no filme ali numa conversa no bar com um outro cara, ela fala que na peça do cisne negro, que a mulher vira um cisne e que ela se mata no final. No final da peça, ela morre, né? Porque um pouco antes tem uma cena dela no camarim, logo após ela chegar lá meio desesperada, ela vai lá e briga com a outra personagem. Então é isso, a Nina ela surta e briga com a outra personagem, ela pega e enfia joga ela no espelho e enfia um pedaço do vidro nela, na outra personagem. Mas que meio que o filme vai confundido. É a personagem, mas depois vira a cara da Nina. Então ela tá meio que atacando ela mesma porque ela quer ser o Cisne Negro. Ela via aquela outra personagem como a personificação do Cisne Negro. Era tudo que ela queria ser. A gente fica muito confuso porque, a primeiro momento, ela mata a personagem e coloca dentro do banheiro. Só que depois de um tempo a gente percebe que não, ela não matou essa outra personagem. Na verdade, ela atingiu ela mesma. E ela sangrou, aparece um ferimento. E que como esse filme é muito confuso, a gente não sabe se aquele ferimento é real ou não. Mas aí ela volta pra fazer o ato final da peça. Ela consegue fazer maravilhosamente bem, como ela mesma diz, perfeitamente. E no final o personagem dela, da peça, né, o personagem da Nina, o cisne se mata no final, ela pula e se mata. E quando a Nina faz isso, ela se mata e o sangramento dela, o machucado dela começa a sangrar muito mais, né? Começa a, tipo, ficar extremamente grave, né? E ela tá tranquila quanto a isso, ela não liga se ela vai morrer ou não. Ela só olha pra cima e ela fala: eu atingi a perfeição, eu consegui, foi perfeito. What did you do? Perfect. What? Perfect. That was perfect. Ela simplesmente morre, porque pra ela o que mais importava no mundo era a perfeição. Ela viveu pra atingir a perfeição. Então depois que ela atinge a perfeição, ela pode morrer tranquilo, calma e sabendo que a missão dela foi cumprida, né? E isso é uma loucura. Esse filme é maravilhoso. Um dos filmes mais chocantes que eu já assisti. E eu vou bater nessa tecla de novo, que é a questão da direção. O roteiro é muito bom, a atuação é maravilhosa. Mas, cara, a direção, cara, é absurda. A direção é sensacional, cara. A direção desse filme é uma das coisas mais impressionantes que eu vi no cinema, cara. Porque eu nunca tinha... Assim, eu já vi outros filmes mais diferentões, né? Claro. Mas assim, eu tô começando a estudar cinema, né? Eu tô começando a entender mais agora. E ver um filme que é feito, assim, num plano curto, o filme inteiro ali, cara, isso é maravilhoso, isso é sensacional, o Aronofsky consegue passar o que ele quer passar, entende? Ele consegue fazer exatamente, ele passa as sensações do filme perfeitamente. Então acho que é isso, uma análise meio bagunçada desse filme, né? Eu poderia com certeza ter feito uma coisa mais trabalhada, acho que terão vídeos nesse canal mais trabalhados, né? Eu vou fazer realmente roteiros para seguir, para não ficar me perdendo nos meus próprios pensamentos aqui. Mas eu achei interessante vir e falar um pouco, até para eu externar um pouco isso, eu achei legal. Então é isso, muito obrigado
Assistam Cisne Negro, com certeza vocês não vão se arrepender. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu.